Bom dia, pessoal. Eu sou Emília Queiroz. Estamos aqui hoje para mais um programa do nosso site, do nosso perfil Pé de Vista. E como já é tradição, da segunda-feira de manhã, nós temos o Pé de Vista Universitário, sempre trazendo questões ligadas, seja à gestão acadêmica, seja ao mercado universitário, de pós-graduação, de graduação, de preparação para concursos, porque a gente sabe que no curso de Direito nós temos todo esse tipo de demanda, né? E um programa que tem sido muito importante, tanto para professores como para alunos, nesse período da pandemia, porque abre a janela da nossa casa para o mundo, não é? E está nos ajudando também a aproveitarmos esse período de confinamento para sairmos dele como profissionais melhores e que possamos nos enquadrar melhor ainda no mercado pós-pandemia, tá? E é assim que eu vou chamar o nosso convidado de hoje, o professor Luan Miller, que já está aqui. Deixa eu convidá-lo. Está aceitando aí o convite. Ele entrando, já vamos apresentar. Vai ser uma live muito interessante e bem produtiva, com os conhecimentos de gestão acadêmica que ele tem, principalmente de mercado. Tá? Professor Luan, bom dia, tudo bem? Olá, professora Emília, bom dia, tudo certo? É uma alegria tê-lo aqui no Pé de Vista. Eu quero desde já agradecer sua disponibilidade e sei que deve estar uma loucura esse período, principalmente nessa adaptação do formato das aulas, e você dispensou esse Isso. tempinho aqui para a gente. Eu quero agradecer. Já vou lhe apresentar para os nossos participantes, professor Luan Miller. Vou ler aqui a minha fila. É coordenador geral da pós-graduação do Grupo C Educacional, Uninabuco, pós-graduando em jornalismo, em legislação educacional e tem experiência de mais de 7 anos em instituições de ensino em Pernambuco. Mas, professor, eu quero que você se apresente num clima bem descontraído para o pessoal que está aqui com a gente. Quem é o senhor? Qual é a sua experiência nesse momento? Como é que tem passado essa pandemia? A palavra está com você. Bom, professora Emília, primeiramente eu quero começar agradecendo pelo convite, né, de toda a equipe do Pé de Vista e principalmente da senhora também, tá? É uma satisfação estar com todos aqui falando um pouco sobre pós-graduação, né, e esse cenário que a gente está vivendo hoje, esse cenário pandêmico, né? Então é muito importante para que a gente possa trazer esse debate, né, como a senhora falou aí, descontraído, né, que é o que a gente vai pretender fazer aqui hoje, tá? Então, eu quero começar agradecendo pelo convite, né, de toda a equipe e também quero começar desejando aqui um abraço remoto, né, um abraço virtual a todos que estão assistindo, a senhora também, né, e toda a equipe do Pé de Vista. A gente, nesse momento, não tem como se abraçar fisicamente, né, mas deixo aqui um abraço remoto, um abraço digital, Muito tá, importante. para que realmente a gente se sinta aí um pouco abraçado, né? E também esse lado afetivo, né, que está faltando um pouco, de certa forma, em nós hoje, isso a gente possa relembrar, né? Então, desejo aqui um abraço remoto, um abraço digital, virtual, a todos vocês que estão assistindo aí, a gente agora aqui ao vivo, tá? E como a professora Emilia falou, eu sou acredito que até um pouco pesquisador, porque eu gosto muito de trabalhar com educação, adoro trabalhar com educação, na verdade. E minha experiência basicamente foi em educação de ensino superior, em especial em pós-graduação, né? Então, eu já estou no segmento da educação de ensino superior há um pouco mais de 7 anos, né? E entre essa experiência que eu tive, trabalhei com graduação, trabalhei com coordenação, com direção acadêmica de pós-graduação também. E hoje eu estou como coordenador geral de pós-graduação da Uninabuco. Então, seja pós-graduação presencial, que neste momento a gente não tem como tratar, especificamente falando em aulas, né? Então, seja na pós-graduação presencial, seja na pós-graduação digital, ou seja na pós-graduação EAD, que a gente já ouvia muito falar, né, sobre a ascensão do EAD, do ensino EAD, e agora, de certa forma, a gente já tem 3 modalidades, né, como eu estou falando aqui agora, e eu pretendo até, inclusive, também passar um pouco para vocês qual é a diferença entre elas, né, e aí, como a senhora falou também, eu tenho experiências com instituições de ensino superior também em outras cidades do estado aqui de Pernambuco, no Agreste, Limoeiro, Serra, não, desculpa, Surubim, confundo Ai, as palavras.
Verdade. mas também tenho experiência com instituições, né, do nosso Agreste, né, o Agreste Pernambucano. Então, é um pouco da minha vivência, da minha realidade, minha formação em marketing, né? E estou fazendo nesse momento duas pós-graduações EAD, né? Eu sou realmente um pouco ativo, né, nisso, então um é por hobby, que é o jornalismo, como a senhora falou, e outra é exatamente por conta da minha necessidade, minha experiência, né, profissional, que é a questão da legislação educacional. É algo que eu gosto muito, né, de estar atento, e principalmente agora nesse momento de pandemia, o MEC vem publicando com frequência, né, portarias para que as IEs possam realmente trabalhar de uma forma mais harmônica possível, né? Então, basicamente é isso. E é importante também, né, professor, porque aí nós vemos os dois lados, né? Vemos o lado do aluno. Eu também sou pós-graduanda, estou fazendo Isso. uma pós-graduação agora numa área que eu milito muito, que é a área na advocacia, que é a área de sucessões e família. E eu estou fazendo a pós-graduação em EAD numa instituição que eu também dou aula. E com essa vivência que eu estou tendo de acessar o sistema, fazer tudo aquilo passo a passo, eu estou tendo uma lição de empatia incrível. Eu estou dizendo, nossa, Com certeza. ser bem melhores, é tão mais prático, eu vou por tal caminho. E eu acho que isso é importante para o professor, não é? Tá dando essa ressignificação, se qualificando também, principalmente agora que a gente adentrou, quem não estava ainda nessa dimensão digital, é importante essa requalificação para o mercado, não é, professor? Para os professores. Totalmente, totalmente. Assim, o professor, hoje eu costumo dizer que o professor, independente de qual seja o nível, seja do ensino superior, do ensino infantil, fundamental, enfim, independente de qual seja o nível do docente, do professor, hoje ele não mais é professor, ele também é youtuber, é cameraman, é cinegrafista, ele é conteudista, né? Então, assim, ele tem outras funções além daquela de dar aula, né? Como muitos costumam dizer. Eu até tinha feito um post, acho que mês passado, no meu Instagram, onde falava exatamente isso, né? Porque muitas vezes, quando a gente estava dentro da sala de aula, no regime presencial, minha experiência sempre foi toda no presencial. A experiência que eu estou tendo com EAD é praticamente agora nesse cenário pandêmico, né? E aí, basicamente, a gente ouvia muito, eu acredito que a senhora também já ouviu muito falar. Na verdade, o aluno pergunta, professora, a senhora só dá aula ou a senhora trabalha também, Pois é, né? é só professora ou trabalha? Até porque não dá Então a gente tempo preparar a aula, atingir o aluno, é, né? então a gente ouvia muito falar nisso e agora a gente já tem o que falar, né? A gente já tem também o que responder. Não, agora eu sou youtuber, eu sou cameraman, eu Pois sou cinegrafista, né? Para que exatamente possa corroborar aí com essa pergunta do aluno, né? é, verdade. Mas é uma brincadeira onde realmente se faz totalmente necessária a atualização do professor, né? Como eu falei, eu não tinha experiência com EAD, eu estou tendo agora, eu estou aprendendo, então realmente é necessário a gente estar atualizado, né, a esse cenário, seja em busca de cursos, de capacitação, de formação, que é muito importante para o docente. Na verdade, é muito importante para todo profissional, né? Verdade. Mas em se tratando do segmento educacional, né, se faz muito, realmente, muito necessário o professor ele estar antenado, ele buscar cursos de aperfeiçoamento, né? Então, a Uninabuco, a própria ESA também, vem cumprindo, né, com esse papel de fazer com que o conhecimento ele não possa parar. É basicamente um lema que eu tenho, né, que o Grupo Ser Educacional todo tem, na verdade, para fazer com que exatamente as pessoas entendam que mesmo no cenário pandêmico, mesmo no cenário de crise, o conhecimento ele não pode parar, né? Não quer dizer que a gente está numa pandemia, né, e a gente não tem previsão de retorno das atividades presenciais neste momento nas faculdades, né? Então não quer dizer que com isso o aluno ou o professor ele precisa ficar parado esperando aí um retorno que a gente não sabe quando da atividade presencial nas escolas, nas faculdades, enfim. Então é necessário que os profissionais da educação, os professores e os próprios alunos também entendam e enxergam isso, né? Então seja para o professor que precisa trabalhar de uma forma melhor nas suas aulas remotas, nas suas aulas digitais, seja para o próprio aluno, a questão do gerenciamento do tempo, né? Os alunos também, muitos não tinham experiência com ensino EAD, né? Então, essa questão aí de gerenciar o seu tempo, de certa forma, é muito necessário. Então, é fundamental buscar uma capacitação, né? Buscar uma atualização aí, seja através de uma pós-graduação, né? Que é muito indicado. Então, é o que eu estou fazendo, o que a senhora está fazendo também enquanto professor, né? Enquanto gestor também,
gestor acadêmico, é fundamental a gente buscar essa atualização. E eu acho interessante, inclusive, você lembrou bem me lembrou bem essa questão dessa especialização em legislação educacional. Eu lembro que há alguns anos atrás, não vamos fazer contas, né? Você é muito jovem, ontem eu já abri mão. Não vou falar a minha idade também não, mas vamos lá. Ah, a gente deixa, né? E eu lembro que eu dei aula quando eu era, inclusive, coordenadora lá na Unabuco do Recife. Eu comecei a dar aula na pós-graduação do Grupo C, exatamente nessa turma de gestão do ensino superior. Não, era legislação, Docência, na docência. E eu fiquei apaixonada. Eu dei um módulo que eu acho que foram 3 sábados. E é muito interessante, porque a formação da turma era bem híbrida, né? Tinha um profissional isso, exatamente. das áreas. E quando eu passei a me interessar mais, eu vi que existem assim várias oportunidades para você, professor, dar aquele up, né? Então não é, Exato. eu não estou dando aula muito bem, vou desistir das aulas. Não, gente, existe técnica, existe toda uma ciência que lhe assessora nesse momento. Como esse momento atual de agora, né? Que muitas vezes o professor que era só do presencial, eu tenho acompanhado, até porque você é meu chefe, eu sou coordenadora de turma na ESA, eu sou coordenador geral na nossa certificadora, que é a Uninabuco, e está sendo uma luta diária, literalmente, né, Luan? O que os meus professores passam na minha turma, eu tento filtrar como posso, o que não consigo, vou atrás de você. E eu acho que foi uma opção que alguns profissionais tiveram que fazer agora, e eu acho que vai dar muito fruto bom. Por quê? Ou logo no começo, que a gente vem com essa questão de ter que adaptar as aulas do presencial para o remoto, para o online, o que seja, nesse momento você podia escolher ter a sua barreira atitudinal e ficar fora desse mercado já durante a pandemia, ou Isso. as mangas e dizer, não, vamos fazer acontecer. Nós, por exemplo, coordenadores lá da ESA, tivemos um curso de capacitação com você, de como usar esse sistema. Claro que antes do curso eu disse, não, mas eu já tenho que estudar tanta matéria de direito para fazer meu conteúdo muito bom, com alto nível, eu ainda vou ter que ter aulinha de como usar um sistema. Sim. Por quê? Porque nós tivemos aqui o professor Marco Antônio, a semana passada, e ele dizendo jamais o mercado pós-pandemia vai ser o mesmo. Os alunos não vão mais querer só aqueles instrumentos arcaicos que nós tínhamos. As instituições não vão querer que o professor seja só aquilo que era antes, que já era muita coisa. Mas agora, Isso. essas descobertas tecnológicas, essas descobertas metodológicas de adaptação são irreversíveis. Então, nesse momento, eu acho que o caminho é esse, né, professor? Aproveitar esse tempo que muita gente achava, pandemia, isolamento, que bom, vamos ficar mais em casa, vamos assistir mais séries. E pelo menos para mim está sendo bem ao contrário. Como é que está sendo isso? Exatamente. Na verdade, está sendo um desafio muito maior, né? E o trabalho, na verdade, está sendo bem maior, né? Eu estou aqui, inclusive, agora a gente está com a professora Michele Pinheiro, que ela é uma excelente professora de metodologias ativas, né? E era algo que a gente discutia muito no pré-pandemia, antes da pandemia, né? Sobre a metodologia ativa no ensino, né? Independente de qual seja o nível, né? Então, é fundamental, como eu estava falando, como a senhora complementou agora, essa questão de busca por aperfeiçoamento, pela capacitação, né, dos professores. Porque a gente, de certa forma, nós estávamos muito acostumados com a metodologia do ensino tradicional, presencial, dentro da sala de aula, né? Então, a partir do momento em que a gente enxerga que nós não estamos com possibilidades de lecionar no ensino presencial por fatores externos a nós, então a gente precisa aceitar e entender isso, né? Então, assim, houve logo no início da pandemia, houve um descontentamento, de certa forma, muito grande por parte dos estudantes, né, que não queriam aula remota, e dos professores também, porque não sabiam como iam se adaptar. Então, de certa forma, eu entendo perfeitamente isso, porque é natural. Nós, seres humanos, como quando a gente se depara com algo que é novo, a gente meio que recua, né? Porque, de certa forma, nosso cérebro está acostumado com aquela zona de conforto, né? Então, aquilo que a gente já faz há 10, 15 anos, isso já é muito corriqueiro para a gente, é algo natural. Então, a gente faz, às vezes, com aquele estilo lá do filme Tempos Modernos, né? Então, já é muito tudo mecânico, então a gente já faz muito a coisa automática, né? Então, quando a gente vive algo que é novo, é totalmente
é compreensível a essa questão de recuar um pouco. Então, os alunos recuam um pouco, os professores recuam um pouco, por não entender o cenário. Isso é normal, mas, assim, cabe a esses profissionais, né? O aluno também é um profissional porque ele está em busca de um aperfeiçoamento na sua prática, principalmente na pós-graduação, né? Então, na verdade, é muito solicitado que os profissionais, seja o docente, o professor, seja aquele aluno que está estudando em busca de uma capacitação, que ele busque, sim, se manter ativo neste momento de pandemia. Como a senhora comentou aí, não é porque a gente está numa quarentena, né, não é porque a gente está no isolamento social, que a gente precisa descansar, né? O descanso, o repouso, ele é necessário, mas tudo dentro de um controle, né? Não quer dizer que a gente não está saindo mais nas ruas, não quer dizer que a gente não está trabalhando fisicamente lá no nosso escritório, no nosso setor, que a gente vai precisar ficar descansando em casa. Pelo contrário, o trabalho que eu estou tendo no home office, ele é o dobro, o triplo, talvez, né? E é necessário fazer com que as pessoas entendam isso. Não é porque a gente está numa pandemia que a gente tem que aguardar a pandemia acabar, o isolamento social finalizar, para que a gente retorne aí ao normal, porque na verdade o normal pós-pandemia não vai ser o mesmo normal de janeiro de 2020, né? Vai ser um novo normal. A gente já tem uma nomenclatura aí para entender como vai ser o retorno dessas atividades. É um novo normal. Então a gente está basicamente acompanhando agora o retorno das atividades de comércio e outros segmentos e está sendo tudo diferente. Não é aquele normal de 2020, de janeiro de 2020, né? É toda uma adaptação que a gente está tendo nessa situação, que faz entender que o profissional, você, independente de qual seja a sua área, é preciso você estar atualizado nesse momento, é preciso você buscar a sua capacitação, né? Essa pandemia, ela está sendo uma lição para todos nós, para mim principalmente, porque, como eu falei, não tinha experiência com EAD, toda a minha experiência, basicamente, em gestão, era com ensino presencial, e está sendo muito novo, então está sendo aprendizado, eu venho aprendendo, eu venho compartilhando com você, professora Emília, com os demais coordenadores também, com os alunos, né? Então é uma troca, né? Então eu acredito muito na questão da parceria, e eu enxergo muito a parceria no ensino superior, parceria com o meu aluno enquanto coordenador, parceria com o meu aluno enquanto professor, né? A parceria de coordenador para coordenador, da instituição com todos, enfim, então é um elo, né, é uma comunidade acadêmica, de certa forma, e essa palavra comunidade, ela não é à toa, né, então essa comunidade, ela precisa estar ligada junto com um propósito, né, que é buscar uma formação para o aluno. Perfeito. Então, o nosso trabalho realmente ele está sendo o dobro, talvez o triplo aí para fazer com que a qualidade do ensino do nosso estudante ela não caia, pelo contrário, ela se mantenha e ela aumente também. Então, a gente vem buscando uma formação para todos com muita qualidade, né, com ensino colaborativo, como a professora Michele está comentando aí, né, utilizando também metodologias ativas, né, professora Michele, dentro do ensino remoto, para fazer com que exatamente a nossa aula ela possa se tornar mais proveitosa, a qualidade da nossa aula ela se sobressaia, né, em relação a qualquer paradigma que alguns desses stakeholders, né, no caso, esses agentes que estão envolvidos, eles possam ter. É natural ter um paradigma do ensino EAD, tanto por parte do professor quanto por parte do estudante. Mas a partir do momento em que a gente realmente entende que a gente pode sim, no ensino remoto, no ensino EAD, trabalhar com qualidade e mostrar isso para o aluno e também para o professor, isso se torna muito significativo. Pronto, obrigada. Está presente aqui na live, eu vou registrar o doutor Léo Milton, que é o presidente da Comissão de Jovens Advogados. Um abraço grande, muito importante. Ele está presente aqui agora, porque é uma aspiração, a questão da pós-graduação é uma aspiração de todo profissional, mas principalmente desse profissional que está fazendo esse rito de passagem, né? Que deixa de ser universitário, no nosso caso específico de advogados, temos que passar ainda por um grande rito de passagem, que é o exame de ordem, não é? E estamos adentrando nesse mercado. Nesse momento agora, existe uma oferta de conteúdo muito grande que eu confesso, assim, com quase 20 anos de advocacia, aí 10 anos de mestre já, e fico tão ansiosa de tanta coisa que está tendo, assim, os autores dos livros, a maioria desses livros aqui, os autores estão fazendo lives gratuitas, lives maravilhosas, e começam os webinars, começam os congressos, e eu confesso que
tenho que me dedicar. No começo fiquei mais eufórica, assim, e tinha que também administrar com o tempo, porque continuo advogando, continuo, os prazos estão correndo do processo eletrônico, continuo fazendo os atendimentos. Um grande abraço, professor Marco Aurélio Peixoto, um dos fundadores, com a professora Renata Cortez aqui do Pé de Vista. Sempre eu registro a presença dele e agradeço o espaço que ele dá para esse crescimento acadêmico. Então, professor Marco, muito obrigada pelo espaço aqui no Pé de Vista. Então, diante desse excesso de informações que nós estamos tendo de conteúdo, como é que o espectador, seja o professor, seja o gestor, seja o aluno, como é que pode haver um filtro em relação a isso para que tantas informações tenham significado, como a professora Michele está falando aqui, a questão da gestão participativa, colaborativa do conhecimento, mas como vai ter significado esse conhecimento nesse momento que nós estamos vivendo agora? Como ele vai filtrar, como vai administrar esse até excesso de conteúdo que está sendo ofertado pelas redes sociais? Bom, primeiro de tudo é necessário a gente ter foco, né? Então, cada profissional ele precisa ter o seu foco no que ele quer alcançar, qual é o seu objetivo. Então, você está fazendo uma pós-graduação para quê? Né? Então, você tem um motivo de estar fazendo uma pós-graduação, né? Você tem motivo para estar numa graduação, você tem motivo para estar num curso online, você tem algum foco. Então, é importante, primeiro, a gente ter foco naquilo que a gente quer alcançar, no nosso objetivo, né? E uma das situações que levam muito a gente a perder um pouco o nosso foco é a questão da ansiedade, né? Junto com a depressão, é um dos grandes maus aí do nosso século. Então, a ansiedade e a depressão é uma barreira aí, na verdade, que nos impede, de certa forma, enxergar situações da forma que a gente não gostaria de enxergar. A gente acaba perdendo nosso foco e a gente acaba ouvindo tudo e não conseguindo filtrar, né? Então, esse filtro que a senhora fala é muito importante a gente ter, primeiro, nesse momento agora, que é tudo muito novo, a gente entender que está todo mundo no mesmo barco. É uma situação que eu, basicamente, eu digo que essa pandemia que a gente está tendo, obviamente, é uma situação negativa, não é romantizar, no caso, a situação, né? Mas com essa situação negativa, a gente está aprendendo muito. Eu não estou romantizando a coisa, mas eu estou entendendo que as situações existem, nas situações existem diversos lados. Então, a moeda, por exemplo, ela tem duas caras, né? A gente enxerga cada uma. Então, a gente precisa também enxergar as situações com dois olhares, assim, na verdade, com perspectivas, e principalmente uma perspectiva positiva, de algo que existe um problema e a gente precisa focar mais na solução e não no problema. Então, eu preciso muito filtrar muitas informações, porque a gente está sendo bombardeado todo dia por informações de todos os tipos, né? A gente liga a TV, é informação a todo instante. A gente abre o Instagram aqui, é informação a todo instante. Então, a gente realmente precisa filtrar aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente quer alcançar. São situações que a gente precisa fazer uma ligação de acordo com o nosso objetivo. Então, basicamente, os perfis que eu sigo no Instagram são perfis de informações que eu quero receber. Então, se eu não quero receber determinada informação que não me acrescenta, eu não dou foco àquilo, eu não dou ibope, né, àquilo. Então eu sigo, se for um exemplo, se a gente for trazer isso para o Instagram, a gente abre o Instagram e é bombardeado com informação de todo tipo. Então, basicamente, eu seleciono aquilo que eu quero receber, né, o filtro. E eu preciso também ter muito equilíbrio emocional. Então, basicamente, o que eu estou fazendo agora, além dessas duas pós-graduações que eu lhe falei, eu também me matriculei em dois cursos que a gente chama cursos de extensão, que um é de Ho'oponopono, é uma prática, uma técnica que envolve práticas integrativas, e também a questão de meditação, né, de organização e gestão de tempo. É um curso que eu achei na internet muito bacana e que vai me ajudar muito nesse momento agora de pandemia, porque realmente, como eu falei, não estava muito acostumada. Eu nunca tinha trabalhado com home office. Eu nunca tinha trabalhado com EAD antes, eu estou trabalhando agora. Então, na verdade, eu entendo que eu preciso dessa ajuda, de certa forma, e cada um busca a ajuda como melhor lhe convém, né? Seja através de um psicólogo, seja através de algum profissional que possa lhe ajudar com isso, seja através de cursos que na internet a gente encontra diversos, né? Então, basicamente, é o que eu venho fazendo. Eu venho filtrando aquelas informações que realmente eu quero receber, informações que realmente me acrescentam, né? E também venho buscando capacitações à parte a minha formação, né? Então, seja questão de meditação, para manter um equilíbrio neste momento, que é um momento muito difícil, que vem cobrando muito de nós professores, de nós gestores, né, no cenário da educação, na pós-graduação. Então, realmente é preciso aí
ter essa dosagem, né, entre a cobrança que nos é feita de todas as formas, assim, no cenário da educação, e também essa realidade que a gente precisa se adaptar e fazer com que o aluno realmente ele enxergue, o aluno e o professor, né, eles possam enxergar essa realidade hoje, que é uma realidade que realmente, quando o isolamento social finalizar, a gente já começa a trabalhar sobre o legado, né, ou seja, o legado que o ensino remoto, o legado que essa pandemia, que essa quarentena deixou. Então, assim, é uma situação negativa, sim, com certeza, a gente não pode diminuir de forma alguma essa situação, até porque pessoas estão morrendo diariamente, né, o número vem aumentando a nível Brasil, mas é primordial também entender que, neste momento de crise, cabe sim ao profissional, independente de qual seja o segmento, mas em se tratando da nossa temática geral, que é sobre educação, professor de pós-graduação, professor da graduação e de qualquer nível, é fundamental que esse professor busque um equilíbrio mental, né, um equilíbrio assim na sua saúde física também, na sua saúde mental, para que ele realmente filtre aquilo que ele realmente quer receber, para que ele receba as informações que realmente possam agregar para ele no trabalho do dia a dia dele. Verdade, perfeito isso. Até porque eu acho que o papel do professor nesse momento agora vai bem além da sala de aula, né? E eu falo aqui como Com experiência, certeza. tem outros colegas professores aqui também que fora da pós-graduação, a gente no curso de Direito tem essa peculiaridade de acompanhar e muitas vezes botar no colo, né? Os alunos que estão nesse preparatório para conseguir ainda passar na UAB, aí estão na dúvida, primeiro eu faço a prova da OAB, ou eu faço a pós-graduação, ou eu posso compatibilizar os dois, e pode. E eles estão passando, assim, uma situação que é, assim, desesperadora, né? Porque, por exemplo, quem fez é um exame que é feito em duas fases, quem fez a primeira fase estava com a prova marcada para segunda fase, desmarcaram. Agora adiaram, mas ainda não se tem certeza absoluta se vai haver condições e a modalidade que vai ser feita essa prova. Quem ainda não passou na primeira fase não sabe sequer quando vai haver esse próximo exame, não é? Alguns professores dão perspectivas, acham uma visão bem otimista em setembro, porque nós temos 3 exames ao longo do ano. Então, eu imagino, e quando você, principalmente, já acabou o curso, não fez uma pós-graduação ainda, e não tem a sua carteira da OAB, não passou no exame, não fez o juramento, então você fica meio que num limbo, né? Porque Isso. a maioria das profissões e até a maioria dos concursos exige que você tenha a experiência jurídica, que você tenha a aprovação na OAB. Então, você fica nesse limbo de estou formado, mas não estou podendo ter o máximo que eu posso do mercado ainda. E eu acho interessante essa questão da pós-graduação, Luan, e queria que você falasse um pouquinho sobre isso agora, é exatamente que, ainda que não se tenha, que alguns professores optam por isso, os professores extremamente acadêmicos, não se interessam na prática jurídica, na lida do foro, muitos professores chegam até o doutorado sem ter feito o exame de ordem, por exemplo. Então, essa pós-graduação também abre uma porta para o mercado, não é? Porque ele habilita para o ensino superior. Então, dentro disso, assim, dessa grande oferta de cursos, de conteúdos que nós estamos tendo, por que escolher uma pós-graduação? Ou até por que tentar colocar dentro do seu cronograma, assim que acabar essa pandemia, vou me inscrever, vou me matricular numa turma de pós-graduação. Qual é o diferencial de um curso de extensão, por exemplo, um curso de aperfeiçoamento e um curso de pós-graduação no mercado? Perfeita pergunta. Veja, aquele lema que eu falei logo no início, né, que o conhecimento não pode parar, ele é em todos os níveis, em todas as fases da nossa vida acadêmica, da nossa vida profissional. Então, frequentemente a gente tem aí diversas áreas que vão se atualizando com as suas práticas, com a sua informação. Então, a gente teve aí uma mudança em algumas legislações. Se for falar sobre legislação educacional, esse ano a gente está tendo muita informação, né? Então, aquilo que aquele profissional teve ou na sua graduação, ou na sua pós-graduação, há um certo tempo atrás, isso precisa ser atualizado. Então, para que o profissional ele possa realmente se manter ativo no mercado, que é inclusive a nossa temática da nossa live, é fundamental buscar
um aperfeiçoamento, uma atualização. E isso cabe ao profissional, cabe ao aluno entender como é que essa capacitação se adequaria ao seu momento. Então, se ele tiver condições de fazer uma pós-graduação, é primordial, é fundamental, né? Porque, como você muito bem colocou, assim que o aluno termina a graduação, ele fica um pouco perdido, né? E agora, o que é que eu vou fazer, né? Então, assim, isso no pré-pandemia, antes da pandemia, era muito comum. Agora, além do aluno não saber o que ele vai fazer, ele também não sabe como é que ele vai atuar nesse momento remoto, né? Então, são dois desafios, na verdade, que o aluno, às vezes, acaba se desesperando, né? Terminei minha graduação agora na pandemia, e agora o que é que eu vou fazer? Além de terminar minha graduação, o que é que eu vou fazer na pandemia? Então, eu tive, inclusive, a oportunidade de conversar com você numa live que a gente falou sobre o advogado digital, né? O advogado 4.0. Foi isso? E foi muito bacana esse papo, porque exatamente a área do direito em si, de certa forma, ela detém muita tradição, né? Então, para que a gente realmente possa estar até conectado com os profissionais, seja uma live, muita gente não sabia fazer uma live, então é necessário um entendimento, estudar um pouco, né, como é que faz uma live, e isso em tudo. Então, por isso que o conhecimento não pode parar. Porque seja numa live que você for fazer, você também precisa estar antenado aos assuntos, a como fazer uma live também, isso seja em qualquer situação, em qualquer estratégia que a gente queira trabalhar, né? Então, em se tratando de uma necessidade de uma pós-graduação, assim que você conclui sua graduação, aluno, você terminou uma graduação de 5 anos, onde dentro dela tem diversas áreas que você pode atuar. Então, o que é preciso primeiro ter é foco, como eu falei agora há pouco. Você precisa focar naquilo que você mais gostou dentro da sua graduação. Então, se eu tive uma graduação em Direito, se eu tive uma graduação em Administração, foi um curso de 4 anos. Dentro do curso de Administração, por exemplo, eu tenho diversas ramificações. Eu tenho Recursos Humanos, Marketing, eu tenho Tecnologia da Informação, Psicologia, né? E cabe ao aluno, cabe àquela pessoa que fez realmente esse curso, entender qual foi, de certa forma, a disciplina que você mais se agradou. Dentro dessa percepção, você escolhe uma especialização, e para isso serve a pós-graduação, é uma especialização. Então, é algo que vai te dar conhecimentos mais específicos da sua área de formação, de certa forma. Então, o que é interessante é você primeiro ter foco naquilo que você quer. Se for um recém-graduado de Direito, se você quer ter um foco em concurso público, você vai em busca disso, você vai em cursos que te permitam a isso. Se você quer ter um foco aí, por exemplo, no concurso público, para também aumentar o teu salário, de certa forma, você também pode utilizar uma pós-graduação, que ela é muito bem vista para isso, né? Então, a pós-graduação hoje, ela se faz totalmente necessária, seja para aumento de salário, seja para uma visibilidade maior daquele profissional que terminou uma graduação. Então, você, de certa forma, está num patamar diferenciado, né? Você apenas não é um profissional graduado que tem OAB, mas você é um profissional graduado que tem OAB, que você é especialista em direito civil, por exemplo. Então, já te dá um status diferenciado. Se for em uma relação com o curso de administração, você é um graduado em administração com especialização em marketing, com um MBA em marketing, se for o caso, né? Então, isso te dá uma visibilidade maior, tanto na questão aí de aumento de salário, quanto também na questão aí de participação em seleções, tudo isso. Então, hoje, ter uma pós-graduação, ela é muito necessária para o nosso currículo, para o currículo do profissional, né? E, basicamente, a gente tem dois tipos de pós-graduação no Brasil. Você comentou aí sobre os professores, né, do direito que não possuem OAB, mas são muito ativos no segmento acadêmico, na área acadêmica, né? Então, até a própria pós-graduação, stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado, para o Ministério da Educação, eles publicaram portaria em dezembro de 2017 sobre a atuação do mestrado no ensino EAD, no ensino à distância. Então, percebam que tudo isso também é novo, né? É uma situação que é nova, e basicamente agora, nesse momento de pandemia, fez com que a gente realmente pudesse forçar algo que a gente iria começar a ver, talvez daqui a 4 a 5 anos, a gente precisou compactar isso e trabalhar dessa forma em 40 dias, de certa forma. Então, a gente adaptou aquilo que a gente iria ver num cenário de 4 anos, a gente precisou adaptar em 40 dias, né? Então, isso eu estou falando numa questão de gestão acadêmica, mas também do próprio aluno, mas também do próprio professor, né?
Então, é necessário, sim, buscar uma pós-graduação. Dentro desse momento de pandemia, a gente já tem, basicamente, três modalidades de pós-graduação, né, como eu tinha comentado no início. Então, tem a pós-graduação presencial, que era algo que a gente já estava acostumado, né, de certa forma. Nós temos a pós-graduação EAD, que nós tínhamos, antes da pandemia, relatos de aumento crescente da participação do EAD no Brasil, e agora a pós-graduação digital, a pós-graduação remota. Então, assim, uma coisa que você comentou seria sobre quando terminar a pandemia, aquele aluno ele já procurou uma pós-graduação. Ele não precisa esperar mais a pandemia terminar, ele pode começar agora a sua especialização. Na verdade, se você puder, já é um indicado. Por quê? O que é que as empresas enxergam? Quando terminar o isolamento social, obviamente as empresas elas vão dar um foco maior, o foco é o que eu venho utilizando muito, que todos nós precisamos ter foco sempre. Então, a empresa ela vai dar foco, um foco maior, de certa forma, para aquele profissional que, neste momento de pandemia, buscou uma capacitação. Né? Porque se você estava esperando a pandemia acabar para começar uma pós-graduação, tem gente que já está começando agora, tem gente que já está matriculado em pós-graduação agora, está cursando agora. Né? Então, eu tive, por exemplo, no último final de semana, alunos de turma novata, né, de uma turma nova da área de gestão, com a modalidade de pós-graduação digital, com aulas ao vivo. Então, seria que, digamos, é uma modalidade EAD, porém, a aula ela acontece ao vivo, com professores de todo o Brasil. Então, tem a interação do regime presencial, né, que muitos alunos não estavam adeptos ao EAD, porque são adeptos ao ensino tradicional presencial, né? Então, existe aquela mesma interação do presencial dentro dessa modalidade, já que a aula ela é totalmente interativa. Então, você, professora, também teve essa experiência. Uhum, é verdade. E nesse momento, né, a gente está ao vivo e eu acho que vocês devem ter ouvido, Luan, um pouco. Cortou um pouco, cortou um pouco. É, cortou um pouco. E nesse momento aconteceu até, né? Passou aqui, vocês devem ter ouvido, daí uma ambulância. E sempre eu moro numa avenida movimentada e sempre que passa alguma ambulância, alguma coisa, dá aquele sentimento que tantas pessoas queriam estar com essa questão de participação, né? Ah, quero fazer um curso agora, vou assistir essa live agora, e tantas pessoas não estão podendo porque estão sendo socorridas ou estão na linha de frente ajudando. Então, eu acho que é a gente valorizar esse momento exatamente para aprender esses conhecimentos, se solidarizar com quem não está podendo, ter essa lição de empatia, de ficar em casa o máximo possível, até para ajudar isso a passar mais rápido, mas a gente valorizar quem está em casa e está podendo fazer isso tudo, essa energia que se tem em relação a isso. E eu achei ótima a sua fala, Luan, nesse momento, por quê? E saudando já o doutor Rodrigo, lá da Comissão de Refugiados, seja bem-vindo. Então, por quê? Porque aqui, e falando, a gente está assim para um alcance nacional, claro, mas falando aqui a realidade de Recife, né? Só na região metropolitana a gente tem mais de 30 faculdades que oferecem o curso de Direito. E, além da pós-graduação já lhe habilitar para dar aula em ensino superior, né? E nisso, a pós-graduação da ESA com o Grupo C deu um salto grande também pela questão de atualizar as grades e incluir a didática do ensino superior, como também quem os concurseiros de plantão. Se você for ver, a maioria das carreiras públicas, quando você entra na fase da prova de títulos, que é uma fase que é diferencial para muitas pessoas, não adianta você ter uma colocação imensa, assim, ter uma pontuação imensa nas provas teóricas, e quando chegar na fase classificatória, você não tem os títulos que precisava. E muita gente diz, mas isso é tão injusto, porque vai colocar 1 ponto, 2 pontos para cada pós-graduação, podendo, tem concurso que você pode ter até 5 pós-graduações, né? Então, pensando nisso, o conhecimento da pós-graduação vai agregar para a parte teórica do concurso e vai lhe botar um diferencial lá em cima. Eu lembro que quando eu fiz a seleção do mestrado,
Comigo foi um pouco ao contrário, né? Na parte teórica não fiquei tão bem. E eu lembro que eu subi mais de 10 colocações quando chegou na última fase do mestrado, que era a prova de títulos. Eu tinha feito uma especialização na época, inclusive, foi do grupo C, junto com a Escola da Magistratura, e tinha algumas outras poucas coisas de monitoria, iniciação científica, algumas publicações, e eu pulei para a quinta ou sexta posição na prova de títulos. Então, quem está fazendo o concurso, que sabe que uma questão na parte teórica pode lhe botar dentro ou fora do concurso, tem que pensar também lá no final da reta, quando você chega na prova de títulos. Não estou fazendo ainda estou engatinhando, vou começar a fazer. Muita gente participa de seleções públicas, né, para contratos temporários Isso. com o governo do estado, governo federal, governo do município, e a gente vê que nessas seleções públicas curriculares, a pós-graduação, a partir do lato sensu, já tem uma pontuação imensa. Então, às vezes, você publicou 10 artigos, às vezes você já tem 10 anos de experiência, e se você, somando isso tudo, dá o equivalente a uma ou duas especializações, né? Então, eu acho que estrategicamente para o mercado é muito importante para lhe colocar em situação de competitividade. Aí eu queria também, isso falando formalmente, tecnicamente, né, a pontuação de uma pós-graduação. Falando agora na realidade em si, como é que você acha que essa disciplina que foi inserida nas últimas turmas, e acho que vão continuar, essa disciplina de didática do ensino superior, pode ajudar esse advogado que nunca deu aula, esse recém-formado que está entrando na pós agora, aquele advogado que já está formado há 20 anos e está buscando uma nova posição no mercado, né? Porque o mercado tem mudado muito, Luan. Por exemplo, os advogados trabalhistas, depois da reforma, perderam um pouco de sua clientela, porque tem novos critérios para se adentrar, né, com a ação judicial, e muitos buscam compatibilizar a sua advocacia, a sua carreira pública com algo a mais, até por questão de remuneração, que tem essa questão do ensino superior, né? Então, como essa sacada, digamos assim, que o Grupo C teve de colocar dentro da pós-graduação da ESA, é o exemplo que a gente está tratando aqui hoje, a cadeira de didática do ensino superior vai ajudar esse profissional que nunca deu aula antes? Perfeita pergunta. Veja, a didática de ensino superior dentro de um curso de pós-graduação, ela é muito bem-vinda, principalmente para aquelas pessoas que têm um certo interesse no ensino superior, né, em lecionar, mas não tiveram aí uma licenciatura, né, ou seja, não tiveram aí um curso de pedagogia, por exemplo, não tiveram aí uma outra licenciatura para que pudesse realmente habilitar aí, de certa forma, para a magistratura, né, para ser professor. Então, assim, em nosso país, né, aqui no Brasil, um profissional que possui uma pós-graduação lato sensu, ele já tem, de certa forma, uma habilitação para lecionar. Ou seja, independente de qual seja a área, não apenas na área do direito, mas se você terminou uma graduação e faz uma pós-graduação, concluindo essa pós-graduação, de certa forma, você já tem uma habilitação para ser professor em faculdade, tá? E aí o que é importante é a gente trabalhar com essa disciplina de didática. Eu terminei minha graduação, eu terminei minha pós-graduação, mas aí eu não vi nada sobre como dar aula, né? Então existe essa, de certa forma, essa dúvida, esse mistério, né? As pessoas que concluem uma pós-graduação, por exemplo. Então, essa disciplina de didática do ensino superior dentro de uma pós-graduação é muito bem-vinda para exatamente contribuir para aqueles profissionais, né, que dentro de sua pós-graduação eles têm, obviamente, um foco, mas eles também podem entender como são as práticas, né, pedagógicas, a construção de um plano de aula, um plano de ensino, enfim, todas as ferramentas necessárias para que realmente ele consiga colocar em prática aí seu conhecimento dentro da sala de aula. Obviamente, quando você conclui essa disciplina, não quer dizer que você realmente já está pronto, mas o conhecimento, como eu estou falando, ele vem muito de você também. Então, você precisa buscar a sua capacitação contínua, né? Então, assim, existe inclusive uma pós-graduação voltada para o professor, né? Na verdade, o futuro professor, que é a docência do ensino superior. Então, é um curso exatamente com foco aí para aquelas pessoas que realmente querem
ter um aprofundamento maior sobre as estratégias, sobre as aplicações, as práticas pedagógicas do professor nesse ensino aí, né, que é o ensino superior. Então, é um curso de 18 meses que vai exatamente fazer com que ele, naturalmente, já tenha a habilitação, né, porque você já vai ter uma pós-graduação. Então, para o Ministério da Educação, você já está, de certa forma, apto a lecionar, mas existe a prática do professor. Não quer dizer que você já, com a pós-graduação, você já pode entrar dentro de uma sala de aula. Você precisa ter um preparo, né? Não é terminar a pós e vai para dentro da sala de aula. Não seria nesse sentido. Mas é a disciplina de didática, que foi a pergunta que você fez, dentro de cursos de pós-graduação da área do direito, né, em parceria com a ESA e a Uninabuco, ela é muito bem-vinda, porque faz com que esse aluno ele desperte, né, o interesse, ou se já tem, para que ele realmente possa aprofundar isso, ou aquela pessoa que ainda não tem, ela possa talvez se despertar, né, se sentir interessada com essa outra ramificação, com essa outra atuação, né, que seria do profissional de direito dentro da sala de aula, que é muito bem-vindo, né, é algo que a gente vem acompanhando aqui, de certa forma, está sendo muito positivo aí, e eu acredito que vem crescendo cada vez mais a busca sobre a docência. Então, eu penso que realmente a gente precisa formar excelentes profissionais, mas também aí dar esse start, né, talvez, naqueles profissionais que também buscam aí uma atuação acadêmica dentro da sala de aula, compartilhar o seu conhecimento com os seus alunos, mas para isso é necessário sim ter aí uma capacitação, né? Então essa disciplina de didática é um start, de certa forma, mas eu acho muito importante sim você se manter atualizado, você continuar buscando a capacitação, né, para que realmente a sua prática pedagógica dentro da sala de aula ela seja muito positiva, Perfeito. utilizando aí metodologias ativas que a professora Michelle utiliza, utilizando gamificação, né? Então eu praticamente estou nessa semana, desde a semana passada, eu estou passando um treinamento para os professores do estado aqui, sobre gamificação. Eu estou utilizando o Kahoot com eles. Então, para que esses professores do estado possam utilizar com seus alunos do ensino médio, o Kahoot como uma ferramenta aí de fazer com que sua aula possa se tornar mais dinâmica, né? Mais interativa também, em se tratando do acesso aí dos nossos alunos aos recursos tecnológicos, né? Ao smartphone e tudo isso. Então, ou seja, o professor, eu tenho um professor nesse evento que sua formação é de 20 anos atrás, né? Então é totalmente necessário se atualizar. Verdade. Até porque o perfil do nosso aluno hoje ele é diferente do aluno de 10, de 5 anos atrás, talvez. O acesso à informação, não é? Totalmente. Dando um beijo também para a professora Ana Paula Canto de Lima, que é uma das colunistas aqui do Pé de Vista. Uma honra você estar aqui. E, Luan, uma coisa que eu acho interessante também, na época que eu fiz a especialização, isso realmente já faz mais tempo, 15 anos eu acho que eu fiz a especialização. E não tinha ainda essa questão dessa visão. Na minha graduação, apesar de eu ter sido monitora, a gente não tinha nenhuma disciplina, nem como eletiva na época, na universidade que eu estudei, que preparasse, que lhe formasse como professor, né? E a monitoria, graças a Deus, assim, eu tive uma professora maravilhosa, a professora Miriam de Sá Pereira, que tinha toda a paciência de me dar, assim, customizadamente as dicas. Olha, você prepara a aula de tal forma, você interage de tal forma, tem respeito, faça... E foi ótimo para mim. Mas outros colegas, até que eram monitores e não tiveram um professor com paciência para acompanhar o processo, saíram da universidade sem isso. Então, fui fazer a especialização. Na época, não se tinha muito essa visão da especialização para o professor de direito, né? Então, não tinha Sim. essa disciplina de didática do ensino superior. Tive na época e me foi muito, muito útil, até pelo foco que eu estava, que eu sempre quis entrar no mestrado, a metodologia da pesquisa científica. E foi ótimo, comecei a escrever muito tal. Só no mestrado, e eu lembro que foi no fim, eu cheguei a fazer o mestrado de sanduíche na Federal de Santa Catarina, só lá que eu tive acesso a essa didática do ensino superior. Depois, quando voltei, fiz aqui o estágio de docência. Aí sim, foi muito interessante, assim, mudou a minha visão completa. E para mim, nesse momento, foi muito interessante também, porque a atividade do advogado, do profissional do foro, que a gente chama, necessariamente passa pela questão de como você se porta numa comunicação, né? A questão do Certamente. a questão da argumentação. Então, essa disciplina, para mim, não ajudou só
a melhorar a questão do meu discurso no auditório dos alunos, mas ajudou bastante como eu me comunico dentro de uma audiência, numa sustentação oral, ou seja, me deu elementos técnicos para saber como interagir com o meu auditório. Claro que se o meu auditório é de alunos, eu vou interagir dessa forma, até porque é uma relação mais longa que eu vou ter com ele. Se o meu auditório, naquele momento, naquela hora, seja dando uma explanação para os meus clientes, seja estando no meio de uma peleja, numa audiência com as outras partes, seja numa sustentação oral, que é onde o advogado é mais desafiado, digamos assim, porque ele está diante da corte, dos desembargadores, nos tribunais que sejam, ou ministros. Então, eu acho que essa questão da didática do ensino superior não é só se você quiser entrar para dar uma aula, é uma questão de Sim. autogestão, até de autoconhecimento e de se aprender técnicas para usar também no foro. Aí daí eu fiz outras coisas também, porque fui me interessando, aí fiz programação neurolinguística, questão de argumentação, de oralidade e tal. Mas, assim, eu acho que quero até dar os parabéns ao Grupo C nesse sentido, porque ficou bem mais completa para os nossos alunos. A gente já começa a receber as primeiras turmas um feedback bem positivo em relação a isso. E eu acho que é isso, é a gente tentar gerir, fazer a gestão desse conhecimento para aproveitar no maior número de formas possível, até na própria vida pessoal, né, professor? Com certeza, é como você está bem colocando aí. Eu tenho aqui, inclusive, a participação de excelentes professores, inclusive a professora Ana Olímpia, né, que é uma excelente profissional, uma excelente professora também, junto com a professora Michelle, e demais outras. Então, a gente está aqui realmente interagindo com excelentes docentes, que é, inclusive, a pauta do que a gente está falando agora, né? E é exatamente isso que a senhora falou, professora. É muito, muito importante, né, que realmente o profissional, né, o pós-graduando, de certa forma, ele enxerga exatamente com essa visão aí que a senhora está comentando, que a senhora está colocando, porque hoje a gente tem diversas formas de atuar e trabalhar em todos os segmentos, né? A gente está tratando aqui sobre o segmento jurídico, né, da carreira jurídica, mas em todos os segmentos realmente é necessário que o profissional ele possua foco, né, ele tenha foco naquilo que ele quer, e eu venho falando muito em foco porque realmente é muito necessário, principalmente nesse momento pandêmico que a gente está vivendo hoje, mas que sim, essa disciplina de didática ela vem a colaborar muito, né, com a prática aí do pós-graduando, né, dentro da sala de aula, até para que ele também consiga enxergar, né, essas técnicas, né, que o professor desta disciplina ele pode trazer para esse aluno e ele pode utilizar isso na sua própria profissão, né, na sua própria área, né, não apenas na questão da docência em si, mas como a senhora utilizou muito bem aí na sua fala e também na sua prática, né, na sua profissão, a gente assim consegue enxergar alguns elementos, né, da didática onde a gente consegue fazer esse vínculo, né, essa ligação aí com a nossa atuação. E a área do direito, certamente. Então, é uma carreira que realmente detém aí de uma boa oratória, de um bom posicionamento, e tudo isso aí faz parte da carreira também do docente, do professor, né? Então, a busca aí por esse aperfeiçoamento, né, por essa especialização, por essa disciplina, e como a senhora muito bem colocou, essa questão aí da gente colocar dentro de uma matriz curricular de um curso de pós-graduação em Direito, né, em parceria com a ESA e a Uninaburgo, isso é muito bem visto, isso é muito bem, foi muito bem colocado, né, e foi colocado de uma forma realmente a agregar conhecimento e valores para o nosso pós-graduando. Verdade. Professor Luan, olha, como tudo que é bom acaba logo, né? Nem senti o tempo passar, mas vamos entrar aí É nos verdade. 4 minutos finais. Eu quero aqui, em público, agradecer, dizer que seu apoio enquanto coordenador geral, eu, assim, coordenador experiente de muitos anos, mas realmente ninguém estava preparado para esse momento de pandemia. Ninguém estava preparado para estar coordenando uma turma presencial e, de repente, mudar para a forma remota, ainda que autorizada pelo MEC, e registrar aqui para todos que estão presentes, assim, seu apoio heróico, a hora da noite, da madrugada que for, a gente, você cuidando muito bem da sua equipe, que somos nós coordenadores, aí a gente meio que nessa gestão participativa vai pegando isso de você e cuidando bem dos nossos professores, dos nossos alunos, e eu acho que tem que ser essa união realmente para poder ter um sucesso. E graças a Deus estamos com bons números, passando por esse momento inesperado, né?
Quero lhe dar os parabéns por causa disso. Quero lhe agradecer, em nome, inclusive, dos alunos, por causa disso. E vou lhe passar a palavra agora para você dar o desfecho aí, dar o seu recadinho e dizer que o Pé de Vista está assim, de portas abertas. Quem quiser, inclusive, fazer algum questionamento, quem quiser dar sugestão de novas lives, de novos temas, podem falar pelo direct, tá? Toda segunda-feira, às 11 horas, a gente tem esse quadro do Pé de Vista Universitário, então fiquem bem à vontade. O professor está com o senhor agora. Bom, professora, eu quero terminar da mesma forma que eu comecei, né? Agradecendo pelo convite, agradecendo pela oportunidade e também desejando aqui um grande abraço a todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Eu venho tendo contato frequente, diário com a senhora, né? A gente vem trocando essa experiência aí. A professora Michelle aqui está colocando linda live, então isso é muito, muito bacana de se ouvir, né? Doutora Michele, foi fundamental. Exatamente. Então, nesse momento, eu quero realmente agradecer aqui, tá, pelo convite e desejar um abraço a todos, professora Michele, professora Ana Olímpia, todos que estão aqui com a gente ao vivo, tá, porque a gente não pode dar esse abraço físico, mas futuramente a gente vai conseguir sim, porque é um momento que a gente precisa encarar, né, uma situação difícil e a gente precisa se adaptar. Eu acho que a palavra é adaptação. E o ser humano, em toda a sua vida, ela se adaptou muito, né? Então, esse momento não seria diferente. A gente precisa, sim, realmente encarar essa situação com uma visão bem positiva. É assim, basicamente, que eu procuro enxergar na minha vida profissional, na minha vida pessoal. E é basicamente dessa forma que eu venho atuando. Então, essa questão da gestão colaborativa, que a professora Michele também comentou, que a senhora também comentou agora, ela é muito importante para que realmente a qualidade do nosso serviço ela possa ser uma qualidade muito superior, né? É aquilo que a gente vem buscando muito. Então, a gente trabalha com educação porque a gente gosta muito, a gente ama trabalhar com educação e a gente quer sempre trazer o melhor para o nosso aluno, seja para o nosso aluno, seja para o nosso professor, e eu penso em toda a comunidade, incluindo também os nossos coordenadores, né? Então, a senhora, junto com os demais coordenadores da ESA e também da Uninabuco e todo o Grupo Sério Educacional, eu busco muito sempre ter essa gestão compartilhada e uma gestão positiva, né? Porque eu acredito muito no trabalho em equipe, né? Principalmente nesse momento agora. Então, a gente não tem como estar em equipe fisicamente, mas estamos em equipe remotamente, de braços cruzados remotamente, braços juntos, na verdade, né? Remotamente, para fazer com que realmente a gente consiga passar por essa situação, que é uma situação difícil, mas que está trazendo muita oportunidade de crescimento, né? É um aprendizado riquíssimo que a gente está tendo, não é romantizando a situação, como eu falei no início, mas que vem realmente muito a agregar, e certamente a gente vai estar com novos olhares, com uma nova visão e um novo aprendizado nesse pós-pandemia. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos que participaram aqui da nossa live, e agradecer também ao convite e também ao seu trabalho, professora, porque nada do que eu consegui, o que eu venho conseguindo dentro da Uninabuco, do Grupo Sério Educacional, eu não conseguiria nada disso se eu não tivesse a participação também da minha equipe, dos meus coordenadores, como a senhora também. Então, agradeço aqui também publicamente o seu trabalho. Obrigada, gente. Essa live vai ficar salva no feed aqui do Pé de Vista e no meu canal do YouTube, professora Emília Queiroz. Beijo grande, se cuidem e até breve. Obrigada, professor. Até mais. Tchau, tchau.